Boa noite, pessoal! Estamos aqui mais uma vez numa live de Papo de Família. E antes de a gente começar a live de hoje, queria lembrar a vocês do que a gente já viu ao longo desses 3 encontros sobre família. Então a gente começou falando sobre as 5 linguagens do amor. Depois a gente falou da importância da comunicação entre o casal e a família. E depois eu e o Rangel falamos sobre a maternidade e a paternidade, os desafios dessa fase da nossa vida. E hoje eu escolhi um tema que para mim faz assim muito sentido e eu tenho passado por essa fase na minha vida, que é abrir mão, aprendendo a abrir mão, né? Esse é o nosso tema de hoje e eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de abrir mão é muito difícil, né? Eu principalmente tô vivendo uma fase, né, da maternidade, inclusive, que eu tenho que abrir mão de muitas coisas, muitas vontades que eu tenho por causa da Liz, né? Porque ela precisa de alguns cuidados e isso me angustia muitas vezes. E a gente tá vivendo uma fase da quarentena, né? Já são cerca de 10 meses que a gente também tá aí vivendo esse novo normal. E muita gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Dos seus empregos, às vezes de deixar as crianças na escola, de ter uma pessoa em casa para cuidar de tudo. Então, abrir mão nem sempre é legal. E eu fiz um devocional para mães, explicando um pouquinho sobre isso, como é que é essa percepção que eu tenho. Mas sabe que, na verdade, eu acho que abrir mão, ela me ensina algumas coisas, né? Eu tenho aprendido um pouquinho com relação a esse aspecto. Porque quando a gente entende que na vida existe tempo para todas as coisas, a gente percebe que você abre mão agora, você está abdicando de uma vontade, de um desejo, de uma liberdade agora, mas que depois você pode ser recompensado, você pode passar dessa fase, né, e começar a não abrir mão mais, né? A gente abre mão em alguns aspectos e em outros a gente não precisa, a gente pode conseguir esse equilíbrio. E quando a gente pensa na família é muito isso, né? Eu e o Rangel passamos por várias fases na nossa vida que a gente teve que abrir mão, eu de alguma coisa ou ele, e sempre foi muito legal a gente fazer o quê? Compartilhar dos nossos sonhos, das nossas vontades, e a partir disso a gente conseguiu então equilibrar, né? Em alguns momentos eu tenho que abrir mão e o Rangel em outros momentos. E a Bíblia, ela fala um pouquinho sobre a questão do tempo, né? Lá em Eclesiastes, que ele lê para vocês, porque quando a gente entende que a gente está passando por uma fase na nossa vida, isso fica mais leve. Por mais que a gente tenha que abrir mão o tempo todo de várias coisas, quando a gente entende o verdadeiro propósito daquilo, eu imagino que fica mais suave aquela fase que a gente está passando. Então eu vou ler aqui para vocês o comecinho de Eclesiastes 3, né, que foi escrito por Salomão, que foi um dos homens mais sábios do mundo, né, e ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E assim ele vai dizendo, há tempo para todas as coisas. Então quando a gente percebe que a gente está abdicando, eu entendo, bom, estou passando por uma fase que eu tenho que abrir mão de algo que eu gosto, mas eu entendo que aquilo ali é um propósito maior. Então eu aprendo 2 coisas com abrir mão. Como é que eu lido, né, com a questão de abrir mão? Porque para mim é difícil, né? Primeiro porque eu percebo que quando eu abro mão, eu aprendo a ser uma pessoa melhor. Eu começo a ficar uma pessoa menos egoísta. Por quê? Porque eu estou abrindo mão de alguma ação que eu gostaria de fazer por uma pessoa, geralmente. Né? E quando eu lembro aqui de casa do Rangel e da Liz, eu faço, né? E na hora eu fico frustrada porque às vezes eu queria fazer alguma coisa e não posso, mas eu lembro, né, que eu amo eles e eu faço isso então por amor. Então eu tô lembrando aqui de algumas coisas que eu tenho aberto mão aí ao longo da maternidade, que são pequenas, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero tomar um banho gostoso de mais tempo e a Liz tá ali, mamãe, ou agora ela tá no desfraude e cada vez que ela vai fazer xixi, ela corre, eu tenho que parar o que eu tô fazendo, né? Então eu abro mão de tudo que eu tô fazendo pra ir atender ela, né? Então, assim, ao longo do dia, você acaba se frustrando porque você tem que abrir mão de muitas pequenas vontades. E também, às vezes, a gente tem que abrir mão de grandes sonhos, né? Por exemplo,
às vezes você tem que sair da sua cidade que você gosta, às vezes você tem que trocar de emprego, às vezes você não pode fazer o curso que você queria. E isso gera uma frustração. Mas quando a gente entende que talvez a gente está abrindo mão porque há um propósito maior, e essa é a segunda coisa que eu aprendo, eu me torno, primeiro, uma pessoa menos egoísta, e a segunda porque existe um propósito maior em tudo isso. Então, quando eu percebo que eu abro mão da minha vida porque a Liz tá vivendo, porque eu tô ensinando ela o que é o certo, o que é errado, eu falo, não, tudo bem eu abdicar de boas noites de sono agora, tudo bem eu não conseguir comer uma comida quentinha, porque eu tenho que atender ela, né? Porque essa fase vai passar e existe um propósito acima de tudo isso. E quando eu volto para a Bíblia, né, e eu entendo que há um tempo para todas as coisas, eu também lembro de Jesus. Jesus foi o cara que mais abdicou, né? Desde que ele veio ao mundo, ele não fez o que exatamente ele queria. Eu fico pensando assim, quando Jesus ele nasceu, né, ele era 100% homem. Então eu penso que ele era como a gente, né? Tinha dias bons, tinha dias ruins, tinha vontade de fazer algumas coisas, mas ele tinha um propósito, né? Então eu fico pensando que às vezes ele teve que abrir mão de fazer uma viagem porque ele tinha que ir para uma outra viagem. Ou ele teve que abrir mão de estar com pessoas que ele queria porque ele tinha que estar com outras pessoas. Eu até penso às vezes que Jesus queria ter uma família, né? Queria ter casado, ter tido filhos, e talvez ele não pôde ter porque ele tinha um propósito maior aqui na Terra. Então eu começo a olhar para todos esses ensinamentos e perceber tudo bem, né? Tudo bem se eu tiver que abrir mão hoje um pouquinho pelo Rangel ou pela Liz, porque existe um propósito maior. Mas para a gente finalizar, o que eu acho que é o mais importante é que a gente, na família, né, com relacionamentos entre pai, mãe, o casal mesmo, que a gente consiga equilibrar esse abrir mão. Porque não é legal que somente uma pessoa abra mão. É importante que haja esse equilíbrio. Então, o diálogo, né, entre o casal para entender assim, quais são os sonhos que a gente tem, para onde que a gente quer ir, né? E a gente sentar e falar, olha, eu queria fazer isso, então tudo bem, eu vou abrir mão hoje disso para você fazer aquilo, né? Mas lembrar que numa próxima vez você vai ter que fazer isso pela outra pessoa. Então eu acho que isso é bem importante, porque quando a gente consegue fazer, né, essa convivência, a gente consegue se sentir melhor, né? Ter mais paz no coração, inclusive. Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje, é uma pequena palavra. E então a gente vai finalizar orando, porque não é fácil, né? E no meu devocional vocês podem ler depois lá no nosso blog, eu conto um pouquinho das minhas experiências e das coisas que eu tive que abrir mão na maternidade, que somadas elas acabam sendo grandes, né? Mas você pode ler, pode compartilhar, e se você quiser também pode escrever pra gente aí o que você tem aberto mão na sua vida hoje. Qual que é a fase que você tem passado e o que você tem tido que abrir mão, tá bom? Depois escreve aí pra gente ver. Vamos fazer uma oração agora para pedir para Deus sabedoria, né? Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, Deus. Pai, é tão difícil abrir mão, mas que a gente entenda que há um propósito maior. O Senhor nos ensina a sermos pessoas melhores, menos egoístas. A gente consegue viver com menos quando a gente consegue abrir mão de algumas coisas que às vezes até eram mesmo fúteis, Deus. Nos ajuda, Pai, a olhar para tudo isso e entender que é um tempo, é uma fase da nossa vida e que vai passar e a gente vai ter dias que a gente vai poder colher bons frutos. Obrigada por esse grupo, por essas pessoas que estão aqui nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então agora vem o nosso bate-papo, né? Afinal, o nome da live é Bate-Papo de Família, né? Então, Nicole trouxe essa reflexão pra gente sobre abrir mão, sobre abdicação, na verdade, né? E aí agora a gente vai bater um papo e a Nicole vai conduzir esse bate-papo aí. Isso aí, na verdade eu quero perguntar pro Rangel uma questão, na verdade, eu vou fazer para ele, que eu queria fazer para você também que tá aí nos assistindo. Qual foi a coisa mais difícil para você até hoje que você precisou abrir mão? Qual foi a situação mais complexa? Fala aí, Rangel. Eu acho que foi tempo. Acho que o tempo, para mim o tempo, ele é muito precioso, assim. Tem duas coisas que eu valorizo muito mais do que o dinheiro. Uma delas é o tempo e a outra delas é a energia.
Então, a energia, lógico, consome a paternidade, né? Me consumiu muita energia, mas eu acho que dentro do casamento, dentro da paternidade, o que mais me consome é tempo, né? Mas assim, para efeitos práticos, assim, né? Talvez o tempo seja uma coisa muito substancial, né? Fica meio difícil de você que está vendo aí entender, compreender o que seria abrir mão de tempo, né? Mas de forma mais prática, assim, de forma mais pragmática, eu acho que a chegada da Liz me fez abrir mão, por exemplo, de uma ascensão de carreira. Assim, eu estava com um plano de seguir meu mestrado meu doutorado no Rio de Janeiro, numa linha de pesquisa, numa área específica, que era a área de comunicação, com um orientador específico também. E aí a chegada da Liz fez eu replanejar isso. Então eu abri mão desse plano A para me dedicar, não que seja um plano pior, né? Mas não é necessariamente aquele que eu tinha planejado. Então eu tive que escolher, né? Tive que escolher para ter tempo de qualidade com ela aqui, para dedicar meu tempo de forma mais preciosa assim para ela. E como é que você lida com essa frustração? Porque é difícil, né? É difícil você abrir mão de um sonho, de uma vontade que é muito particular sua, né? Pra você, de repente, partir para um outro plano que talvez, assim, não seja algo que você realmente pensou e enfim, né? Você pode estar, assim, olhando para aquilo que você planejou sempre. Como é que você faz para conseguir retomar isso, assim, ou conseguir manter, assim, essa alegria, esse vigor de dizer, não, beleza, abri mão disso por uma causa maior, porque eu entendo o propósito, né? Mas como é que eu faço para, tipo, todos os dias acordar e dizer, não, tá tudo bem? Eu acho que os detalhes, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a ter contentamento. Contentamento é você tá feliz ou alegre por nenhum motivo, mas contentamento é você estar feliz mesmo no momento adverso. Então eu acho que a nossa sociedade hoje, a gente vive num momento que há tanta expectativa sobre a gente que nós não conseguimos ter contentamento. Então você se pega o tempo todo reclamando. Você conhece muita gente que reclama. Você às vezes conversa com uma pessoa que ela só reclama, entendeu? Ela não consegue ter contentamento. E como é que eu tento ter contentamento na minha vida? Como é que eu trago contentamento na minha vida? Olhando para os detalhes, para as pequenas vitórias. Tipo, a Alice falou uma palavra, eu estava aqui para ver. A Alice saiu da fralda, eu estava aqui para ver. A Alice deu o primeiro passo, eu estava aqui para ver. Se eu não tivesse abdicado daquele plano, talvez eu ia ver isso só por uma imagem, por um vídeo, eu não ia estar ali celebrando aquela pequena vitória com ela. Então eu acho que a gente aprende a ser contente, a gente aprende a ter contentamento dando valor às pequenas vitórias que acontecem na nossa vida. Sempre existem vitórias e derrotas o tempo todo, né? E tem derrota que vem, eu mesmo tive uma derrota essa semana que me deprimiu, que me deixou para baixo. Mas aí quando você começa a olhar, você olha a grande derrota, mas você começa a somar as pequenas vitórias e você traz à memória, como eu falei no começo da live, você traz à memória aquilo que te dá esperança, você consegue ser contente, você consegue ter contentamento em você. E você, qual foi? O que você que abriu mão aí? O que você... Pra mim, também, assim, o que mais me angustia, na verdade, e que eu tenho aberto mão, porque, na verdade, assim, ao longo da minha vida, eu não me lembro, na verdade, de ter aberto mão de grandes coisas. Pra quem conhece nossa vida, assim, eu e o Rangel, a gente casou, a gente viajou, eu fiz muito o que eu queria e hoje eu sou muito bem sucedida no meu trabalho, então eu me sinto muito bem, assim. Mas quando a maternidade chegou e ela chegou assim, meio que de supetão, eu tive que abrir mão, assim, você não sabe como que vai ser, né? Então, pra mim, assim, o mais difícil é abrir mão de pequenas coisas, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu tô aprendendo, né? Eu acho que eu já melhorei bastante, mas desde sempre, assim, eu sempre pensei muito no que eu quero, no que eu vou fazer, como eu me sinto.
E a maternidade me ensina exatamente o contrário, né? A minha vontade sempre é a última. Muitas vezes eu chego em casa com muita fome e eu faço tantas outras coisas e a última coisa que eu faço é comer. Então eu comecei a aprender, né, com tudo isso, né? Mas eu acho que pra mim o mais angustiante hoje é abrir mão por causa da Liz. Inclusive, eu faço isso o tempo todo. Assim, são pequenas coisas, mas quando a gente junta tudo isso, chega no final do dia você tá super frustrado porque você não conseguiu assistir a sua série na Netflix, né? E eu gostei muito de uma coisa que a Nicole falou na mensagem, foi quando você consegue observar que a pessoa que está ao seu lado, seu parceiro, sua parceira, você consegue perceber o que é que ela está abdicando, sabe? Aí você dá valor àquilo que ela está abdicando. Eu acho que Sim. isso é um ponto muito chave, assim, num relacionamento saudável, sabe? Você olhar e falar assim, olha, ela tá lavando essa louça aqui, mas ela tá abrindo mão de estar fazendo tal coisa. Então eu posso compensar isso. Eu posso abrir mão de outra coisa para compensar o que ela já abriu mão, sabe? Porque se você vê que só um abre mão, normalmente o relacionamento tá fadado ao fracasso. Sim. Né? Então, assim, antes de você apresentar a outra pessoa tudo aquilo que você tá abdicando, é importante que você olhe e mensure, assim, tipo, o que ele tá abdicando, o que ela tá abdicando, sabe? O que eu tô abdicando? E aí botar na balança. É óbvio que normalmente as coisas que você tá abdicando, você vai dar mais peso, porque é você que tá sofrendo e a dor quem tá sentindo é você. E ninguém sente a dor mais do que você, né? Mas se você tirar esse peso e tentar mensurar de forma igualitária, muitas brigas vão ser evitadas, muito atrito vai ser evitado, assim, sabe? Então, tipo, aprender a dar valor ao que o outro tá abdicando. Eu acho que isso é muito chave para um relacionamento saudável e que tá sempre nos detalhes, assim. Eu brinco com a Nicole que os divórcios, eles não acontecem por coisas tão estrondosas. Eles acontecem porque o sujeito aperta a pasta de dente pelo meio, sabe? São pequenas coisinhas que vão sendo feitas, que vão irritando, que vão incomodando, que vão eliminando o relacionamento e que vão separando as pessoas. E aí, de repente, quando acontece uma coisa muito estrondosa, uma traição, um negócio tal, que é muito irreparável, assim, aí já é fruto de muitas outras pequenas coisas que foram acontecendo no decorrer do relacionamento. Por isso, pessoal, eu queria fazer um desafio com vocês, que vocês possam sentar aí agora, quem tá com o seu marido, com a sua esposa, e conversar para ver como é que tá a relação de vocês. Como é que tá esse negócio de abrir mão, né? Tá equilibrado ou alguém tá fazendo mais do que o outro? Eu acho que é legal, né? Você sentar agora e discutir. É uma coisa assim que é simples, mas ela é tão importante. Porque se talvez um do cônjuge não tá feliz, é o momento de compartilhar, né? E de talvez juntos encontrarem uma solução. E quem sabe restaurar, né? Relacionamentos que estão perdidos, relacionamentos que estão fragilizados. Acho que a transparência, a comunicação é fundamental. Você tá e falar assim, olha, eu tenho aberto mão disso. Tô e cansada. O outro falava, eu tenho aberto mão disso, sabe? Numa boa, assim, sem briga, sem julgamento, sem cobrança. Entendi. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, eu tenho aberto mão disso, e você nem percebia que ela estava abrindo mão disso. Sim. E aí, com a transparência, as coisas começam a ficar mais equilibradas. Enfim. É isso aí. É isso aí? Tá bom, gente. A gente se vê então na live de semana que vem. Sobre liderança e a gente espera vocês. Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Deus Obrigada. abençoe.